Mas essa parte de ficar em apresentação apenas não é legal. Então é importante a gente ver o código. Acho que ninguém veio aqui para ficar vendo PowerPoint. Então temos aqui uma frase muito boa do nosso amigo Jeff Bezos, que transmite bem esse pensamento. Vamos lá, eu preparei um exemplozinho aqui. Espero que estejam conseguindo ver bem aqui meu ecrã. Sim, sim, sim. Aqui a gente tem um exemplo de um consumer. Aqui eu botei todas as classes no mesmo arquivo para a gente evitar de ficar navegando aqui entre arquivos e gerar mais confusão. Então temos aqui a nossa classe main. Esse projeto aqui eu criei como um worker service. Então isso aqui é a configuração no Kafka Flow. Então nesse formato aqui a gente já cria uma aplicação com o consumer. Nessa primeira linha aqui eu simplesmente faço o hosted service para poder iniciar o bus do Kafka Flow e parar. É essa classe aqui embaixo. Basicamente, que no start do serviço ele chama o start do Kafka Flow, no stop do serviço ele faz o stop do Kafka Flow. Isso aqui não é tão importante para o nosso exemplo. Então temos aqui o add Kafka. A partir daqui a gente começa toda a configuração do Kafka Flow dentro da aplicação. A gente configura qual tipo de log que a gente vai usar aqui. Nesse caso, por exemplo, eu vou botar o log de console mesmo. Podemos adicionar vários clusters aqui embaixo. Então, temos aqui dentro da Farfetch, por exemplo, a gente trabalha com múltiplos clusters de Kafka. Então, tem aplicações que conectam num cluster de uma equipe e publica mensagem em cluster de outra equipe, ou vice-versa. Então, podemos botar aqui quantos clusters precisarmos. Botamos aqui com os brokers e, finalmente, adicionamos aqui o consumer. Definimos aqui os tópicos, onde a gente vai ouvir a mensagem. Então, pode ter um ou mais tópicos aqui. O Group ID, que no caso seria o nosso Consumer Group. O Buffer Size de cada worker. O número de workers que esse consumer vai ter. No nosso exemplo inicial aqui, vamos começar com 1. E os middlewares. Então, com isso aqui, a gente já tem um consumer funcional. A gente já consegue consumir mensagens. Aqui a gente vai usar no nosso exemplo aqui Newtonsoft, o JSON, porque acaba por ser mais simples do que a gente ficar tratando protofiles, enfim. Uhum. JSON sempre é nosso amigo, então vamos usar JSON para facilitar as coisas. Então aqui a gente consegue já adicionar o middleware de serializer aqui, a gente bota qual o tipo de serialização que a gente vai usar. Então a gente tem Newtonsoft JSON, temos a System Text JSON nova agora do .NET, temos o Avro com suporte a Schema Registry e temos o Protobuf, esses implementados. Mas, Felipe, eu quero usar Message Pack dentro das minhas mensagens de Kafka, ou eu quero usar uma serialização própria aqui que eu criei, que é muito mais otimizada. Tudo bem, você vem aqui, implementa uma interface iMessage Serializer, e registra ali a sua. Felipe, não, tem uma cena aqui muito complexa que faz uma serialização muito elaborada. Você cria o seu middleware lá de serialização, faz a transformação da mensagem e vida que segue o próximo middleware. Então, os middlewares eles também são executados na ordem que eles são definidos aqui na configuração. Então, se eu botei aqui primeiro o add serializer e depois eu botei esse typed handler aqui embaixo, quer dizer que primeiro o serializer será executado, após o término do add serializer a gente vai chamar o typed handler. O que é o typed handler? Typed handler seria semelhante a umas tratas de pattern, basicamente. Então, quando chega uma mensagem para um determinado tipo, imagina que chegou uma product created event. A gente cria um handler, que seria um Product Created Event Handler, que seria uma classe específica para tratar aquele tipo de mensagem. Então a gente consegue deixar a lógica daquele tipo de evento isolada dentro de uma classe. E a classe tem uma assinatura muito simples e que facilita a gente criar um teste unitário e tudo mais. Então aqui no nosso caso tem essa Sample Message Handler, que temos ela aqui embaixo. Então, isso aqui seria um message handler. Então, essa classe ele seria executada todas as vezes que chegasse uma mensagem do tipo sample message. Chegou uma mensagem de sample message, vai executar o método handle aqui. Aqui eu botei um delay simplesmente para a gente simular um processamento, simular uma dependência, uma WebAPI, uma base de dados, enfim. Vamos fingir que isso aqui é um Mongo. E depois um log aqui simplesmente para a gente ver que de fato a mensagem foi processada. Esse código ele é fácil de testar aqui, é fácil de eu mocar as dependências dessa classe. Aqui não tem nada de Kafka dentro dessa classe, então a gente consegue testar a lógica do nosso negócio de forma muito simples, a gente consegue mocar comportamentos aqui, fazer testes unitários, enfim.
E fica um código limpo, porque eu vou ter uma classe específica para tratar aquele tipo de mensagem. Eu não vou ter um bolo de classes ou um monte de if, switches e coisas para, tipo, quando chegar uma mensagem daquele tipo, faz tal coisa. É claro, eu sei que muitas pessoas conseguem programar, conseguem fazer enfim, usar os patterns, usar uma strategy dentro do seu código e fazer isso. Mas a framework ela tem isso, ela te dá isso, é de graça, é de borla. Então a gente não precisa ficar fazendo, implementando patterns. Basta pega, bota, registra a mensagem e que vai funcionar. Temos aqui uma outra aplicação que é o Producer. Essa aplicação são duas aplicações distintas, são duas console apps. Aqui a gente cria um producer, a gente registra ele. A configuração é muito semelhante à do consumer. A única diferença aqui é que a gente faz o add producer. O producer ele tem que ter um nome para a gente definir o producer, ou um type. Então a gente pode registrar um type também aqui no lugar de usar o nome. É mais para a gente conseguir fazer o bind na hora de fazer a produção da mensagem com a configuração daquele producer mesmo. Então a gente precisa definir um nome para ele. Tendo esse nome, a gente bota as configurações, a gente pode definir um default topic aqui, caso você não queira passar um tópico no método produce, e tem os middlewares aqui. Como acontece no consumer, os middlewares são executados em ordem, e no final da execução dos middlewares é feita a produção da mensagem de fato. Então aqui, simplesmente código para a aplicação funcionar. Pegamos o producer aqui através do nome, pela classe buzz. Podemos buscar essa classe aqui, iProducerAccessor, que está aparecendo aqui no tip. A gente pode injetar isso dentro de qualquer classe nossa para poder ter acesso ao producer. E aqui é uma aplicação console, basicamente, que indica quantas mensagens a gente vai produzir. Então, a gente pede aqui um input do usuário. Se o input for exit, a gente termina a execução da aplicação. Se não for exit, a gente tenta fazer o parse para inteiros e faz um for em cima desses inteiros, produzindo aqui as mensagens. Eu botei um delay aqui só porque o driver da Confluent, pelo menos quando eu estou rodando local aqui com Docker, às vezes ele não gosta muito quando eu produzo 1 milhão de mensagens. Ele estoura um erro de fila cheia. Provavelmente por causa das limitações da minha máquina aqui. Então, vamos botar isso para correr. Espero que tudo funcione. Eu testei isso várias vezes, mas é aquilo. Ao vivo sempre é diferente. Então temos aqui o nosso producer funcionando e agora vamos fazer o start do nosso consumer. Eu uso o Rider aqui no lugar do Visual Studio, então por favor não estranhem. Se tiverem alguma dúvida mais para frente, podem perguntar à vontade. Não sobre o Rider, obviamente. Então já temos aqui o nosso consumer, já temos aqui as partições. Eu tenho um tópico aqui que eu criei, um tópico de exemplo já para apresentação também. Esse tópico ele tem 4 partições. Eu criei 4 propositalmente, já vamos ver o porquê. E pronto, obviamente eu tenho apenas uma instância da minha aplicação consumer correndo, então essa minha aplicação ela recebeu as 4 partições que eu tenho alocado lá no Kafka para esse tópico. Vamos produzir. Vou produzir uma mensagem apenas. A minha mensagem, o meu processamento da mensagem, lembrando, ele tem aqui um delay. Se eu vier aqui no meu Consumer App, ele tem um delay de 1 segundo, ou seja, propositalmente eu simulei aqui um delay de 1 segundo para cada mensagem. Então, não estranhem quando eu for produzir aqui 10 mensagens e demorar, obviamente, 10 segundos para processar cada mensagem. Por que eu quero demonstrar isso? Para a gente ver como os workers funcionam. Esse meu consumer está definido apenas como um worker, ou seja, ele vai processar uma mensagem de cada vez. Então, como a gente pôde ver aqui, demorou 10 segundos para eu processar 10 mensagens. Então, vamos começar a customizar a nossa aplicação. Vamos botar aqui 10 workers. Ou seja, agora eu já estou dizendo para a minha aplicação que ela tem que processar 10 mensagens em paralelo e não mais uma de cada vez. Então vamos fazer o restart aqui do nosso consumer. Temos ele aqui já iniciado. Se eu mandar produzir 10 mensagens agora, ele já vai processar bem mais rápido. Ele não vai processar as 10 em paralelo porque vai depender, como eu falei, vai depender da ordem das mensagens. Como mensagens com partition keys que geram o mesmo hash são endereçadas para o mesmo worker, por mais que eu produza 10 mensagens, eu não vou alocar uma mensagem para cada worker, porque vai correr o algoritmo de hash e ele vai eleger um worker para processar aquela mensagem. Então, pode acontecer de um worker receber 5 mensagens, por exemplo.
Mas, obviamente, acredito eu que tenha sido bem claro que a gente processou as mensagens mais rápido do que em 10 segundos. E aqui é o ponto por que eu criei um tópico apenas com 4 partições. Eu falei anteriormente que o número de partições não está ligado com o número de workers que a gente tem. Aqui já foi um exemplo que eu criei 10 workers e eu tenho 4 partições lá, ou seja, já tem um grau de paralelismo de 10. Eu tendo 4 partições dentro do Kafka, isso permite eu abrir mais 3 instâncias dessa aplicação, do meu consumer. E aqui eu vou fazer exatamente isso. Eu vou abrir mais 3 instâncias, ele vai gerar o rebalance, que é feito log, e pronto. Já temos aqui 3 instâncias correndo, desculpa, 4 instâncias correndo da minha aplicação, e ainda assim eu tenho um grau de paralelismo de 10 dentro de cada uma delas. Então, cada instância da minha aplicação, como a gente pode ver aqui no log, ó, aqui, esse log ele indica quais partições eu recebi do Kafka. Essa instância recebeu a partição 0, essa instância recebeu a partição 2, essa instância a partição 3 e essa instância a partição 1. Então, temos aqui uma partição para cada instância da minha aplicação e eu vou processar, ainda assim, 10 mensagens em paralelo em cada uma delas. Como eu falei, os workers não têm relação com o número de partições. Eu continuo tendo um grau de paralelismo de 10 dentro de cada instância, mesmo com uma partição apenas. Se eu chegar ali e botar 100 no lugar de 10, eu vou processar 100. Não há um limite. Obviamente há um limite. Os recursos da máquina, o que você faz na sua aplicação. Se você botar 100 workers e for inserir isso no SQL Server, você tem grande chance de estressar o SQL Server e a aplicação começar a responder de forma mais lenta. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Ou se você chama uma Web API, o pessoal vai achar que você está fazendo um ataque de DDoS em cima daquela API. Então, isso aqui é uma forma. Vamos encerrar aqui essas aplicações. E vamos ver um pouco mais da codificação em si. Aqui, como eu falei, a gente consegue criar middlewares para poder fazer o processamento da nossa mensagem. Um caso aqui no nosso consumo, vamos adicionar aqui um tratamento de erro, porque vai que acontece um erro ali na hora de eu escrever no console, e eu quero que esse erro seja tratado de forma mais elegante, em vez de simplesmente receber o log da framework dizendo que foi processado com erro. Vou criar uma classe aqui. Todo middleware ele é obrigado a implementar uma interface, que é a iMessage Middleware. Essa interface ela tem um único método invoke. Nesse método invoke eu recebo o message context, que é basicamente uma bag com todos os metadados, a mensagem, a partition key, o header, enfim, todas as informações úteis para processar minha mensagem estão dentro desse context. E eu tenho um delegate aqui. O que é esse delegate? Esse delegate é o disparo do próximo middleware. Então, o próximo middleware ele vai ser executado no momento que eu fizer a chamada de next. Next é um método onde eu passo um outro context para ele. Ele retorna uma task. Então, é um delegate aqui, como a gente pode ver, que retorna uma task e recebe um message context. Então, ele é uma função onde eu passo uma task e recebe um message context. Eu posso passar um message context aqui totalmente diferente. Eu posso criar uma implementação da iMessage context e passar um outro context para o próximo middleware. Então, eu posso mudar o comportamento da minha mensagem aqui. Eu posso transformar minha mensagem chamando o método transformMessage aqui do context. Então, por exemplo, quando a gente quer aplicar serialização, envelopar, enfim, a gente quer fazer uma mudança naquela mensagem, a gente chama o método transformMessage. Podemos acessar a mensagem através da propriedade message. Obviamente, ela é um object, porque acaba por ser um objeto muito dinâmico. Então, às vezes você tem que fazer uma checagem de tipos ali em cima da mensagem para saber o que aquela mensagem está chegando. No primeiro middleware, esse object vai ser um byte array, porque a mensagem que está chegando do Kafka, raw, ou seja, está chegando a mensagem no formato que o Kafka leu, de fato, está me entregando. Então, para a gente fazer um tratamento de erros, o que a gente faz? A gente vem aqui, faz um try. Eu sou programador preguiçoso, então uso esses atalhos, não me julguem, por favor. Então aqui, basicamente, eu englobando a minha chamada next dentro de um bloco try-catch, qualquer erro que acontecer na execução dos próximos middlewares
registrados dentro de um consumer, ele vai estar protegido por esse try-catch que a gente tem aqui. Então, eu posso vir aqui e fazer um log, botar aqui um trace.error. Posso vir aqui, botar um trace error, exception, enfim, e vida que segue. Então, aqui a gente vai usar a nossa ferramenta de login, que a gente tem em cada empresa, o iLog da Microsoft agora. Então, você pode customizar o seu error handling do que você quiser. Ou, Felipe, não, eu quero fazer uma DLQ dentro da minha aplicação aqui, ou quero jogar isso para uma fila de erros. Tudo bem, você vem aqui, cria aqui o algoritmo que joga para a fila de erros da sua aplicação, send to error queue, e pronto. Vai estar funcionando. Você registrou aquele middleware dentro do seu consumer, tudo que acontecer após aquilo que aconteceu um erro vai encaminhar para a sua fila de erros. Você implementa a lógica que você quer. E mais uma vez, é uma lógica simples aqui, a interface ela não te obriga a implementar nenhuma lógica complexa, muitos métodos nem nada. Os middlewares, o ideal é que eles sejam pequenos mesmo, para que eles sejam mais reutilizáveis, mais fáceis de serem testados. Você consegue mocar tudo que tem aqui dentro. Então, fica muito fácil de você usar isso, manipular, reutilizar. Felipe, a gente da nossa empresa aqui, a gente quer criar um package interno. Estou falando isso porque é o que a gente faz dentro da Farfetch. A gente vai criar um package interno aqui, onde, sei lá, tem uma lógica aqui de retry diferente, que a gente quer jogar isso no Mongo para ser processado mais para frente. Felipe, não, a gente tem que enviar uma notificação para outra equipe, tem que fazer rollback de alguma coisa quando acontece um erro. Enfim, você implementa a sua lógica, você isola isso no package dentro do seu NuGet interno e você customiza do jeito que você quer. Essa é a graça. Como eu falei, fácil de testar, fácil de implementar, sem dar muitas voltas. O fluxo de vida do consumer é todo gerado pela framework, você não precisa se preocupar em fazer dispose, fazer commit, fazer gerir ali os offsets, porque a gente está no ambiente multithread, você não precisa fazer nada disso, você só precisa configurar a framework, escrever a sua lógica de negócio, iniciar e finalizar a framework, só isso. O resto a framework trata para você. Então, vamos aqui fazer um outro exemplozinho. Só que a gente já está chegando no final da apresentação aqui, se calhar a gente não tem muito tempo. Bem, é isso. Acho que a gente pode partir para a parte de perguntas e se alguém tiver alguma pergunta. Sim, se calhar antes disso podem pôr lá já em pequeno intervalo uma nota da Talk, 0 a 10 como NPS. Estou a lançar o pooling agora, por isso vocês podem já. É anónimo, por isso estão à Sim, vontade para pôr realmente o que acharam e de forma a melhorar os eventos e a ter o vosso feedback. sim. Enquanto as pessoas fazem aí formulam as perguntas, aqui temos os nossos next steps, o que a gente está planejando ainda para aplicação, para framework. Então, uma coisa que a gente tem que fazer que é muito importante é aumentar nossa cobertura de testes. Toda aplicação tem que fazer isso. Se a sua aplicação não tem esse item na sua aplicação, você está fazendo a aplicação de forma errada. Então, você tem que estar sempre criando testes e melhorando isso. Isso é uma coisa que a gente tem que fazer também, principalmente se tratando de uma framework sendo open source. Isso nos dá mais segurança em fazer deploys e criar novas versões. Então, é uma coisa que a gente tem que estar correndo atrás. Temos que melhorar nossos exemplos. Atualmente, os nossos novos exemplos que a gente tem criado já são exemplos mais específicos para determinadas funcionalidades, mas o nosso exemplo mais básico acaba não sendo às vezes tão básico. Tem muita coisa ali que a gente tem que separar em exemplos mais simples. Temos um retry middleware que a gente está formulando usando a Poly. Então, como eu falei, às vezes uma regra simples de você registrar quando acontece uma determinada exception, você quer pausar o consumo, você quer retomar o consumo numa falha temporária. A gente pretendemos disponibilizar isso em breve na framework também, para não ter que ficar implementando lógicas do lado da aplicação. A gente pretende criar um painel semelhante ao que a gente tem no Hangfire. Atualmente, quem usa .NET provavelmente conhece o Hangfire. É uma dashboardzinha onde você consegue ver o que acontece dentro da aplicação,
Então, ver o fluxo de mensagem dentro de um consumer, se tem partições, quais partições estão alocadas para cada consumer, poder pausar, fazer resumo e restart dos consumers através dessa UI. Como o Douglas falou, atualmente a gente tem uma Web API que faz isso, mas isso obriga a pessoa a instalar o Swagger ou chamar essa Web API via Postman. Então, a gente pretende fazer isso através de uma UI para poder facilitar o uso, ver algumas estatísticas de consumo, enfim, ver algumas informações úteis ali da aplicação. Fazer rewind do offset, por exemplo. Atualmente a gente dá suporte a isso também através da Web API, então inclusive fizeram uso disso ontem, vieram me perguntar do tipo, Felipe, subiu uma aplicação errada aqui que estava consumindo um tópico, eu registrei um message handler errado para minha mensagem e eu ignorei todas as mensagens que eu queria. Ele inverteu a configuração da framework, provavelmente por causa de um merge de Git, enfim. Então, o que eu falei com ele? Volta o offset da sua mensagem. Que horas que você fez o deploy problemático? Felipe, foi 10 da manhã. Tudo bem. Pega o seu offset, volta para 10 da manhã, para aquele tópico, e você vai reconsumir todas as mensagens de 10 da manhã até agora. A gente consegue fazer isso através dessa Web API, que já temos hoje, já existe, essa funcionalidade já existe lá. O que a gente vai fazer simplesmente é facilitar o uso dessa funcionalidade através de uma UI. Então você vai poder chegar ali na UI bonitinha, rewind offset, 10 da manhã e pronto. Vai reconsumir tudo. Vai criar um lag gigante e você vai ficar louco. Vai disparar um monte de alerta. Mas enfim, vai resolver o problema. E uma coisa que é um pouco mais, digamos, além, um pouco mais gananciosa, digamos assim, seria criar um driver nativo de Kafka diretamente em .NET. Porque atualmente a gente usa o driver da Confluent, que é um wrapper por cima do driver em C. Esse driver ele não utiliza todo o potencial do Kafka. Tem algumas coisas que a API do Kafka expõe que esse driver não tem. Às vezes a gente tem alguns bugs que a gente tem que dar a volta por conta disso. Às vezes o formato que o driver funciona não é o mais fácil, às vezes, de criar uma aplicação. Então, e tem sempre que lidar com, às vezes, problemas de plataforma, porque como é um driver escrito em C, temos versões em Linux, temos versões em Windows, a gente desenvolve Windows e faz deploy em Linux. Isso já gera um certo problema para a gente. Já tivemos problema com isso, inclusive, de ter um problema em live, porque roda Linux e na nossa máquina correr. Quem nunca falou isso? Mas, então, temos vontade de fazer um driver completamente escrito em .NET, mas é um plano um pouco mais ambicioso, tá um pouco mais para frente. E é isso. Temos perguntas? Temos uma no chat, sim. Eu só não sei ver o chat aqui. Desculpa, gente. Eu não sei mexer no Zoom. Eu não sei se o Marcel, pode falar se quiser, tu pode fazer um unmute, não sei se não posso ler a pergunta também. Desculpa, já vi o chat. Tava com a Ah, janela minimizada. Parabéns, Felipe, muito bom. Quanto à execução do workloads, caso tenha falha, o workload usado posteriormente será sempre o mesmo? Acho que é o worker Desculpa. ali, Felipe. Em vez de Sim. workload, acho que é o worker. Sim, sim. Caso a execução falhe de uma mensagem e a gente não tenha, e a aplicação não definiu, talvez eu tenha entendido errado, talvez pode formular melhor aí, se quiser, mas caso uma mensagem falhe na execução de um worker, de uma mensagem, dentro da framework existe um try-catch interno para proteger o código da framework de erros da aplicação. Então, caso uma mensagem falhe em algum momento, a aplicação pega, a framework pega esse erro, captura e faz um log um pouco mais genérico, porque a framework não vai conseguir fazer um log mais detalhado da sua aplicação, porque a gente não sabe qual o tipo de mensagem, quais informações você quer logar. Então a gente faz um log um pouco básico, dizendo, olha, aconteceu um erro no processamento da mensagem, e a gente pula para a próxima mensagem, porque a gente não sabe qual regra que aquela aplicação quer ter. Porém, é possível, como mostrei ali, a gente pode criar um middleware que faz esse tratamento, e aí você pode customizar essa tratativa de acordo com a sua aplicação. Como eu falei, queremos encaminhar isso para uma DLQ, queremos simplesmente fazer log, queremos fazer retry. Então, você cria um middleware com essa lógica customizada. Se você não tiver, a aplicação vai fazer o try-catch e o worker vai pular para a próxima mensagem. O worker está protegido para possíveis erros da aplicação. A não ser que tenha um bug na framework e a gente pare o worker. Mas vamos considerar que não exista isso, embora todos saibamos que existe. Mas quanto ao worker, ele segue na lista de workers. Sim, ele vai continuar sendo usado para processar as próximas mensagens.
Exato. Ele pula para a próxima mensagem que está endereçada para ele no buffer. Esse worker ele não é removido da lista de workers. Exato. Os workers nunca são removidos. O que a gente pode fazer é mudar o número de workers usando a Web API, mas a gente consegue, mas a gente nunca, a framework em si, ela nunca aumenta ou diminui os workers ou destrói workers. Ela é sempre o número que foi formado pelo cliente. Sim, se a mensagem for reprocessada, o worker será o mesmo, porque a lógica de eleger o worker é baseada na partition key. Então, se acontecer uma falha no processamento daquela mensagem, a gente não... O que acontece ali? A execução do middleware ela é executada para aquela mensagem. Então, vamos supor que eu tenha 10 middlewares registrados para um consumer específico. Eu só vou pular para a próxima mensagem quando terminar a execução dos meus 10 middlewares. Então, a gente não faz um processamento de pipeline. O nosso comportamento não é um comportamento de pipeline, que é uma mensagem vai entrando em cada middleware sequencialmente e vai processando todas elas em paralelo. A mensagem só pula para o próximo. A gente só busca, o worker só busca a próxima mensagem ao final da execução de todos os middlewares da mensagem que está sendo processada naquele momento. É uma execução em cadeia. É até um design pattern isso. Me fugiu o nome agora na memória do design pattern. Alguma coisa de chain. Responsibility. Chain of Responsibility. Isso. É uma implementação do algoritmo Chain of Responsibility do nosso sistema de middleware. Então, não é uma pipeline. É um pouco diferente. Mas sim. Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos lá. Não se sintam tímidos. Pergunta a minha idade, porque aí já vai ser deselegante. Podem pôr no chat se vocês não estão à vontade no Sim. micro.